Quero convidá-los a abrir a Bíblia junto comigo no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 25. Com a Bíblia aberta, vamos mais uma vez falar com Deus e pedir então que Ele ilumine a nossa mente, nosso coração, para compreendermos o que Ele tem a falar conosco nesta manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, foi aberta e a Tua palavra ela é viva e eficaz, conforme diz Hebreus 4:12. Isaías também diz, Pai, que a Tua palavra cumpre os Teus propósitos. Ela não volta vazia. Por isso, Deus, neste momento em que ela foi aberta, queremos que ela seja, Pai, como ela é, o poder de Deus em nossa vida. Que ao estudarmos a Tua palavra, possamos compreender o Teu plano para nós. E assim, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possamos colocá-lo em prática em nossa vida. Por isso, Senhor, suplicamos a Ti sabedoria vinda dos altos céus, para que ao lermos e meditarmos, entendamos, Pai, que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Também suplicamos a Ti o perdão de nossos pecados, que Teu sangue, derramado lá na cruz do Calvário, nos purifique, nos habilitando assim a estar em Sua presença, Senhor. Mais uma vez também te peço, Pai, que a nossa atenção esteja unicamente voltada para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós rogamos estas bênçãos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Levítico, capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 8. Levítico 25, a partir do versículo 8. Levítico aí é o terceiro livro da Bíblia, se passou Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 8. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º, versículo 11, o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colherei as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Versículo 13. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Versículo 16. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço. E, sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo. Cada um, porém, tema ao seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, cumpre-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Versículo 20. Se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então, versículo 21, eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. Que o Senhor abençoe a meditação da sua palavra. Irmãos e amigos, Israel, após sair do Egito, foi escravo mais de 400 anos no Egito. Deus então envia Moisés. Moisés é o instrumento de Deus para libertar Israel do Egito, do cativeiro, da escravidão. Israel então agora marcha para a nova terra. Moisés lidera o povo até chegar no limiar da terra. Depois Josué então
entra e conquista a nova terra, a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão anos e anos antes. E quando então Israel entrasse em Canaã e estabelecesse-se em Canaã, e tivesse já agora ali seguro, Deus então orientou Moisés, inspirou Moisés, iluminou Moisés para escrever o que Israel deveria fazer após já estar na terra prometida. Levítico 25 traz então o assunto, o conceito do jubileu. E Moisés então orienta Israel a partir do ano em que eles entraram na terra prometida e cessou as guerras, quando Deus disse, olha, agora a terra é de vocês, repartam. Eles repartiram por tribos. Depois disso, Deus então falou para Moisés, olha, fale o povo para contar 7 semanas de ano, 7 vezes 7, 49. Conte 49 anos. E quando chegar o ano 50, vocês vão celebrar o jubileu. E por que Deus então orientou Moisés a escrever isso, inspirou, e também pediu que Israel fizesse essa celebração a cada 50 anos? Deus queria que Israel aprendesse algumas lições com o jubileu. E também algumas lições para mim e para você hoje, muito tempo depois que isso aconteceu. O jubileu, ele tinha algumas explicações e algumas lições que Deus queria que fosse impressa na mente e no coração do povo. Por isso, a cada 50 anos, depois que eles entraram na terra do Egito, ou na terra de Canaã, na terra prometida, eles celebravam. De 50 em 50 anos, celebravam o jubileu. E eu quero trazer, então, alguns aspectos do jubileu que Israel celebrava naquela época e quais as lições que isso tem para mim e para você. Primeiro aspecto, a cada 50 anos, Deus pediu para o povo celebrar o jubileu para que eles lembrassem que Deus era o redentor deles. E por que era importante, então, celebrar a redenção? Celebrar que Deus havia redimido a Israel, que Deus havia trazido a redenção, e redenção é salvação. Então, a cada 50 anos, Israel celebrava a salvação que Deus havia trazido para Israel. Mas não era só a salvação do Egito, era a salvação nos âmbitos gerais, a salvação que ele ofertou quando ele enviou Jesus. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu quero que você leia comigo Salmos. Abra aí, por favor, o livro de Salmos 49. Salmo 49. E eu quero ler com você o que diz o salmista sobre redenção. Porque a cada 40 anos, a cada 50 anos, Israel celebrava a redenção através do jubileu. E o motivo pelo qual Israel celebrava a redenção, que Deus pediu, o Salmo 49 vai nos ajudar a compreender. 49, Salmos 49, versículo 7 em diante. Salmos 49, versículo 7 em diante. Olha o que diz o salmista. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, a sua remissão. Pois, versículo 8, a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Olha o que o salmista está dizendo. Ao irmão, ninguém o pode remir e nem pagar a ele o valor do seu resgate. Por quê? O valor do resgate dele é caríssimo e cessará as tentativas de tentar pagar esse valor caríssimo. O salmista está dizendo, olha, a alma do ser humano, o preço pela redenção, pelo resgate é muito alto. E o outro ser humano não tem condição de pagar. Ele pode tentar e tentar, mas vai cessar as tentativas e ele não vai conseguir alcançar e atingir o preço necessário para pagar. A cada 50 anos, Israel celebrava o jubileu, lembrando da redenção, porque Deus queria deixar claro e imprimir no coração de Israel e no nosso também, que a redenção é um ato divino. Deus que paga o preço exigido pelo pecado. Se Deus não pagasse o preço que o pecado exige pela redenção, nós não conseguiríamos a redenção, que é a salvação.
E por isso, a cada 50 anos, Israel celebrava: Deus é o nosso Redentor. Ele pagou o preço que eu não tenho condição de pagar. Ele pagou o preço para que eu tenha vida e vida em abundância. Ele pagou o preço porque ele sabia que sem o preço que ele pagaria, eu não teria vida. Então, Deus pagou o preço. E por isso, era celebrado a cada 50 anos. Deus é o meu Redentor, Ele pagou o preço, eu estou vivo porque Ele pagou o preço, a vida eterna é real para mim porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço como? Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Então, quando Ele paga o preço, eu tenho acesso à vida eterna. A cada 50 anos, Israel celebrava: Deus é o meu Redentor, Ele pagou o preço por mim. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 12, depois você pode conferir. Lá em Hebreus 9, 12, o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus entrou no Santo dos Santos e no final do versículo ele diz assim: tendo obtido eterna redenção. Uma redenção eterna, uma redenção que não é passageira. O jubileu servia para lembrar Israel: Deus pagou o preço da nossa redenção eterna. Uma redenção que dura para sempre. Por isso, a cada 50 anos, Deus pediu para Israel: celebrem a redenção, para que as pessoas saibam, para que todos saibam que há um preço, mas o preço eu já paguei, e que elas podem adquirir a salvação, aceitar a salvação, tão somente aceitando o preço que eu paguei, e o preço é o meu Filho, Jesus Cristo. Aceitem a Ele, porque Ele pagou o preço da redenção, da salvação. A cada 50 anos, Israel celebrava o jubileu. Mas não era só a redenção. Tinha outro aspecto também que Israel celebrava. Lá em Levítico, capítulo 25, nós lemos a partir do versículo 8, que seria proclamado liberdade na terra a todos os seus moradores. Então, o jubileu também servia para lembrar a Israel que Deus, além de Redentor, era libertador. Ele libertou o povo do Egito. Mas não só isso, muito mais do que isso. E isso que nós vamos ver agora. Isaías, ele fez uma profecia. Está lá no capítulo 61, se eu não estiver enganado. Ele fez uma profecia. Jesus então veio, nasceu, cresceu e começou seu ministério aos 30 anos. E quando ele começou seu ministério, ele vai chegar em um momento na sinagoga, vai abrir o livro do profeta Isaías e vai ler uma passagem. E essa passagem que eu quero ler com você lá em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Jesus vai ler o livro do profeta Isaías e eu quero ler com você o que Isaías disse aqui em Lucas, através das palavras do evangelista Lucas. Lucas capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 16. Lucas 4, 16. Estamos falando do segundo aspecto do jubileu. Primeiro aspecto, redenção. Segundo aspecto, libertação ou liberdade. Olha só o que diz Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Isso é Jesus. Versículo 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha só o que estava escrito. Isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para que proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos e amigos, o jubileu servia para lembrar Israel que Deus era redentor e que Deus era libertador. E Jesus então diz: olha, o Espírito do Senhor me enviou, me ungiu para proclamar libertação aos cativos do pecado, aos cativos das garras do inimigo, aos cativos e oprimidos. Ele, Jesus, veio para trazer libertação. Por isso que lá no jubileu, Israel celebrava a libertação, porque eles entendiam que é Deus, através de Jesus, que liberta o ser humano, liberta do cativeiro do pecado e liberta da opressão que o inimigo tenta colocar na vida da humanidade.
Cristo é o libertador. Ele veio para trazer libertação. E por isso, se você continuar lendo aqui Lucas capítulo 4, até o final, você vai ver que Jesus vai dizer o seguinte: acaba de se cumprir em mim esta palavra que acabais de ouvir. Jesus vai dizer que essa profecia de Isaías se cumpre nele, porque ele é o libertador. É ele quem traz libertação na vida do ser humano. Quando ele pede a sua vida, quando ele chama você, quando ele te convida a aceitá-lo, ele te convida porque ele vai libertá-lo, vai trazer libertação. Porque este mundo, o pecado, trouxe uma prisão, mas Cristo quebra essa prisão, ele quebra as cadeias e traz libertação. E sabe o que diz João? João 8, 36. Se o Filho vos libertar, sereis livres. Jesus disse, olha, se eu, Filho, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. O jubileu, irmãos, servia para lembrar a Israel, Deus é redentor, Deus é libertador. Ele traz liberdade na nossa vida. Tem outro aspecto também do jubileu. Redenção, libertação. Mas lá também em Levítico 25, nós lemos o seguinte, que quando chegasse o ano 50, as pessoas ali de Israel receberiam novamente as suas posses e as suas famílias. Eles seriam restituídos, eles seriam restaurados. Então, o jubileu servia para lembrar também, Deus é redentor, Deus é libertador, mas Deus também é restaurador. Ele restaura. Quando ele entra na vida do ser humano, ele entra para restaurar, para trazer de volta a alegria perdida, trazer de volta a paz perdida, trazer de volta o amor perdido, porque só essas coisas só são possíveis quando estamos em Cristo. Então, ele entra, traz redenção, salvação, traz libertação do pecado e das mazelas que o pecado traz, e traz também a restauração. A pessoa agora começa a viver uma vida de verdade. Sabe o que disse o salmista? O salmista diz mais ou menos assim, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, o nosso coração de alegria, porque entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por ele, e por isso estamos alegres. E lá no versículo 4 diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quem sai andando chorando enquanto semeia, voltará trazendo seus feixes com júbilo, com alegria. Deus entra na história da humanidade para trazer restauração. Ele quer restaurar a sua e a minha vida. Ele conhece a nossa história, conhece cada detalhe do que você passa e ele pode restaurar. Talvez nesta manhã você está angustiado e Deus pode restaurar em sua vida a paz. Talvez você está ansioso, preocupado com alguma situação que você precisa resolver e Deus pode restaurar você. Essa situação que você acha que não tem mais solução. Ele é o Deus da restauração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Coração alegre, porque Deus entra na história da sua vida para restaurar. Ele quer restaurar. Ele quer trazer de volta o sentido de viver, porque muitos perderam o sentido de viver. E Deus pode trazer de volta, porque Ele restaura. O jubileu, irmão, servia para lembrar Israel. Deus é redentor, Deus é libertador, Deus é restaurador. Mas tem outro aspecto. Mais dois aspectos que eu quero comentar essa manhã, para nós encerrarmos o sermão, a mensagem e o culto desta manhã. Esses três aspectos que nós falamos aqui até o momento, você já percebeu que são aspectos relacionados ao que Deus fez, ao que Deus faz e ao que Deus continua fazendo, Ele e fará. Ele é redentor, salvou, salva e salvará os que o aceitarem. Ele é libertador, libertou, liberta, libertará os que o aceitarem. E Ele é restaurador, restaurou no passado, restaura no presente e restaurará no futuro também. Três aspectos da pessoa de Deus e o que Ele faz pela humanidade. Mas o jubileu também tinha um aspecto que tinha que ver com o ser humano, comigo e com você. Era um aspecto que envolvia o povo, que envolvia a humanidade, que envolvia diretamente a como nós reagiríamos e como nós vamos agir. Lá em Levítico 25, nós lemos que
Eu vou ler novamente para você e eu nos lembrarmos detalhadamente o que Moisés disse lá em Levítico 25 sobre o aspecto agora da humanidade, do ser humano. Olha só o que diz, Levítico 25. Versículo 11. Levítico 25, versículo 11. O ano 50º, o ano 50, vos será jubileu. Nele não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Olha só o que Moisés está dizendo. Deus inspirou Moisés a dizer: no ano 50, você não vai plantar, não plantar, e nem vai colher se alguma coisa que você não plantou, mas já estava lá plantado e nasceu, você não vai colher. Eu quero lembrar o seguinte: Israel era uma nação agrícola. Naquele tempo lá era uma nação agrícola. Eles viviam da agricultura. E Deus então chega através de Moisés e diz assim: olha, vai chegar o jubileu. E no ano 50, que é o ano do jubileu, nesse ano específico, você não vai plantar e nem vai colher o que nascer sozinho. Tudo bem? Tudo bem. Então, ano 50, não plante e nem colha. Eu pergunto, você é agricultor, vive da agricultura. Se Deus pedisse para você não plantar e nem colher, o que você precisaria ter para cumprir essa ordem divina, essa orientação divina? Também, mas primeiro você teria que ter fé. Você tinha que acreditar na palavra de Deus, você tinha que confiar no que Deus disse, porque ele disse: olha, você não vai plantar e você não vai colher, ainda que você tenha lá uma goiabeira e ele nascer lá, não é para colher. Não é para colher e nem vai plantar mais nada. E olha só como Deus é tão sábio que ele antecipou o que o povo ia pensar, porque nós somos seres humanos, nós somos assim. Versículo 20 de Levítico 25. Se disserdes, se vocês lá no futuro pensarem: olha, Senhor, o que eu vou comer no ano 50? Visto que não vou semear e nem vou colher o que nasceu sozinho, o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Como eu vou viver? Aí Deus diz então eu vos darei a minha bênção no 6º ano para que dê frutos por 3 anos. Agora você começa a perceber. Deus diz assim: olha, no ano 50, não plante nem colha, mas no ano 49, eu vou dar uma bênção tão grande que vai durar por 3 anos. Então vai durar 49, 50 e 51. Isso requer fé e confiança. Eu preciso confiar em Deus de que o que Ele disse vai se cumprir. Ele disse: olha, a minha bênção vai durar por 3 anos, então confie em mim. E não plante nem colha, fique tranquilo. No jubileu, eu precisaria confiar. Israel precisaria confiar. A fé tinha que ser colocada em prática. A fé em ação. Não por acaso, irmãos, não por acaso, Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 17 em diante, ele tem aquele texto famoso que virou até muitas músicas. Ainda a figueira não floresce. O produto da oliveira minta. Os gados sejam arrebatados dos currais. Tudo aconteça, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, ou seja, eu confiarei em Deus. Irmãos, o jubileu servia para lembrar Israel: o justo vive pela fé. Ele vive pela fé. Israel precisava confiar. Olha, eu sei que no ano 50 eu não vou plantar e eu não vou exercer a minha função, mas eu sei que Deus disse que vai durar para mim 3 anos e eu confio na palavra de Deus e eu vou seguir fielmente a Ele. Eu vou atender a sua voz e a sua orientação. Eu não vou transgredir. Eu não vou querer plantar achando que as coisas não vão dar certo. Eu vou confiar. O ano de jubileu servia para lembrar Israel: eu preciso confiar em Deus. Confiar na sua palavra. Confiar na sua orientação. Confiar na sua direção. Por isso, irmãos, quando Deus pede para que eu e você guardemos o sábado, não se preocupe. Não precisa ficar angustiado achando que você não vai encontrar emprego. Deus diz: olha, eu vou dar a minha bênção, e a minha bênção ela dura.
Você pode confiar que Deus vai sustentar você, que Deus vai abrir portas para você, que Deus vai continuar cuidando de cada detalhe da sua vida. Confie em Deus. O jubileu servia para lembrar Israel, Deus é o Deus que é o Deus da providência, e eu posso confiar nele, eu sei que ele vai suprir todas as minhas necessidades. Quando Deus pede para você devolver o dízimo, devolva. Confie na direção de Deus, confie na orientação de Deus, porque Ele é o Deus que provê todas as coisas que você e eu necessitamos. Mas o meu justo precisa viver pela fé, precisa confiar e acreditar. Confiar e acreditar. O jubileu servia para lembrar Israel: Deus é redentor, Deus é libertador, Deus é restaurador. E servia para lembrar: o meu justo vive pela fé. Último aspecto para nós encerrarmos o sermão e a mensagem dessa manhã. Lá em Levítico, aqui em Levítico, tem outra situação interessante. A partir aqui do versículo 13, diz assim: neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. A restauração que nós falamos. Restituição, restauração. Mas aí o versículo 14 vai dizer o seguinte: quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprima seu irmão. E aí ele diz assim, olha, segundo o número dos anos, desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das mestres, ele venderá a ti. E aí o versículo 16 diz assim, olha, sendo muitos os anos, aumentarás o preço. E sendo poucos, abaixarás o preço. Porque ele te vende o número das mestres. Olha o que Deus está dizendo através de Moisés. O jubileu é ano 50. E você, durante esses 49 anos, vai poder negociar terra, tal, fazer negociações, transações. E quando você fazer uma negociação, você tem que fazer o seguinte: olhar para o jubileu. O jubileu está lá na frente, é o ano 50. E aí a instrução é: se forem muitos os anos ainda para o jubileu, o que você vai vender? Aumente o preço, porque falta muito tempo. E lá no ano 50 vai ser restituído, então pode aumentar o preço. Mas se falta pouco tempo, abaixa o preço, porque no ano 50 vai devolver, então baixa o preço. Isso, irmãos, fez com que Israel tivesse uma prática agora toda baseada no jubileu. Tudo que Israel ia fazer, fazia olhando para o jubileu. O jubileu está lá na frente. Eu tenho um terreno aqui para vender. Falta 35 anos para o jubileu. Então eu posso aumentar o preço, porque eu só vou receber esse terreno de volta daqui a 35 anos. Então eu vou aumentar o preço. E ele aumentava o preço e vendia, porque faltava muito tempo para o jubileu. Porém, se o mesmo terreno eu fosse vender e faltasse 2 anos só para o jubileu, eu tinha que abaixar o preço, diminuir. Mas o fato é, tudo que eu fazia, Israel fazia, era olhando para o jubileu. O jubileu está lá, a minha base, meu norte, o meu parâmetro é o jubileu. Eu faço ou não faço de acordo com o jubileu. Esse era o parâmetro. O jubileu, lemos lá em Lucas, é o ano aceitável do Senhor. O jubileu serve também para lembrar Israel que haverá um ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é agora. Primeiro foi a primeira vinda do Senhor. E depois vai ser a segunda vinda do Senhor, quando ele retornar para buscar os seus filhos. A pergunta é: você vive aqui lembrando que haverá um jubileu? Que haverá um ano aceitável do Senhor? Que Jesus vai voltar? E ele está retornando? Israel olhava para o jubileu e fazia as suas negociações. Ele tinha como base o jubileu. Eu e você precisamos ter como base na nossa vida, em todos os aspectos, a volta de Jesus. Ele vai voltar. E eu preciso viver aqui, como diz a música, né? Com os pés na terra, mas com os olhos no céu, sabendo que o meu Redentor, ele vive e ele retornará. Eu olho para o jubileu e a minha vida agora é pautada pela volta de Jesus. Então eu vou negociar com honestidade.
Eu vou fazer as minhas atividades, lembrando que eu sou servo de Deus e que Ele vai voltar para me buscar. Então eu tenho que fazer de maneira que agrade, e louve e adore o nome dEle. Eu não vou fazer de qualquer maneira, porque Ele vai voltar para me buscar e Ele vai voltar para buscar. E a Bíblia diz assim, Salmo 101, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Então, a graça salva, a graça que transforma, a graça que faz tudo. Mas eu preciso deixar que a graça também transforme o meu coração. E aí eu olho para o jubileu, eu olho para a volta de Jesus e eu lembro, eu preciso que Deus trabalhe isso aqui no meu coração, porque Ele vai voltar para me buscar e isso aqui está me atrapalhando na minha comunhão com Ele. Então Deus trabalha em mim, muda isso aqui, transforma, tira de mim isso aqui. Eu olho para o jubileu, eu olho para a volta de Jesus e começo a moldar a minha vida de acordo com a volta de Jesus. Irmãos, o jubileu servia para lembrar Israel que eu preciso me preparar para encontrar com o meu Senhor. Ele está voltando. Ele está vindo. Por isso Colossenses, Paulo, lá em Colossenses 3, ele diz, olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. A minha vida aqui precisa estar pautada lá no alto, no céu, olhando para o retorno de Jesus. E assim, quando Ele retornar, eu não vou ter medo. Eu vou me alegrar, porque Ele está voltando para me buscar, para dar-me o galardão, a recompensa, por eu ter vivido pela fé nele. Essa promessa é para mim e para você. O jubileu serve para nos lembrar. Deus voltará para nos buscar. Nesse momento, minha filha irá tocar um louvor. Eu quero convidar você a, durante o louvor, dizer para Deus, Senhor, me redime, me liberta, me restaura, me ajude, Senhor, a viver pela fé. Dá-me fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra. Dá-me fé para que eu possa caminhar olhando as Tuas promessas e confiando em Ti em cada momento da minha vida. E, Senhor, me ajude a me preparar para o Teu retorno. Eu quero viver aqui, mas com os meus olhos olhando para a Tua volta, olhando para o jubileu, olhando para o ano aceitável do Senhor, olhando para o céu, olhando para as alturas, e assim, Senhor, ser preparado por Ti para o encontro, quando o Senhor retornar. Me ajude. Se for o Teu desejo, eu quero convidar você a, durante o louvor, colocar-se de pé, dizendo, Senhor, eu preciso de restauração, eu preciso de redenção, eu preciso de libertação, eu preciso de fé, e eu preciso estar, Senhor, atento à Tua volta. Então me ajuda. E se for assim o Teu desejo, eu quero convidar você a, durante o louvor, colocar-se de pé, porque no final estamos orando para que Deus confirme a sua decisão de permanecer ao lado dele até que ele volte, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O último texto dessa manhã para nós orarmos. Hebreus, capítulo 10, diz assim para mim e para você. Hebreus 10, 35. Não
abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Oremos. Grandioso Deus, eterno e bondoso Pai, somos, Pai, gratos a Ti, porque tivemos a oportunidade de ter um encontro pessoal contigo. A oportunidade, Pai, de cultuar a Ti, de louvar, de bendizer, de adorar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, o ano do jubileu, Pai, é o ano que nos lembra que o Senhor é Redentor, Libertador, Restaurador, que precisamos viver pela fé em Ti, a fé que o Senhor mesmo coloca em nosso coração, e que precisamos nos preparar, aguardar e apressar a Tua volta, Senhor. Ó Deus, tome em Tuas mãos cada filho e filha Tua aqui presente, Pai. Segura firme em nossas mãos e nos conduz, Pai, até as mansões celestiais. Em breve, Senhor, a redenção será confirmada de uma vez por todas. Em breve a libertação também será confirmada de uma vez por todas, e a restauração também. Porque estaremos em um mundo, Senhor, restaurado, que não haverá nem morte, nem dor, nem coisa alguma que o pecado trouxe. Por isso, Deus, queremos nos preparar. E sem a Tua presença em nossa vida, isso não é possível. Por isso, Deus, coloque em nosso coração diariamente a necessidade de Te buscar, Senhor. A necessidade de Te estar, de estar pertinho de Ti, ao Teu lado. Porque assim, Pai, seremos mais do que vencedores. Se há alguém aqui, Pai, enfrentando alguma dificuldade, algum problema, alguma situação adversa, que a Tua mão poderosa, Pai, esteja sobre esta pessoa, sobre esta vida, para que ela receba, Pai, de Ti a vitória em todos os aspectos. Agora, Senhor, estaremos retornando para casa. Queremos retornar em Tua companhia. Que Teus anjos permaneçam ao nosso redor e Teu Espírito permaneça em nós, hoje e sempre. Oramos agradecidos em nome de Jesus.